Bom dia, tudo bem com vocês? Então, tá bom, comigo também. Vamos lá, pessoal. Hoje, quarta-feira, a gente vai fazer língua portuguesa e geografia. Eu vou mandar 2 videozinhos para não ficar muito carregado um vídeo só, para vocês poderem abrir, tá bom? Mas tanto eu aqui como a professora Edna, a gente está aqui para dar suporte para vocês, para explicar e peçam, façam com a gente de manhã, é muito mais fácil, não deixem acumular, porque daí fica mais difícil de correr atrás, tá bom? Então vamos lá. Hoje, ó, vocês vão ler, até tirei a parte da apostila que fica mais fácil, que ela é muito grossa. Vocês vão ler esse quadrinho do Chico Bento e da Rosinha, todo mundo conhece o Chico Bento, né? Então, vocês vão ter que ler e entender. E aí, vem a primeira pergunta. O que causa humor nessa tirinha? Eles falam caipira, né? O sotaque deles é caipira, o jeito de falar. Então, aí vocês vão... Tem uma só alternativa aqui que faz com que a tirinha fique engraçada, tá bom? Aí na 2, vocês vão contornar a tirinha. Na tirinha, a justificativa que Chico deu a Rosinha por não ter comparecido ao encontro. Então, qual é a tirinha? Vocês vão ter que circular lá qual a tirinha que ele está justificando isso, tá bom? Aí vamos lá para a página 46. Aqui, ó, 2 perguntas, tá? São respostas pessoais, mas eu vou tentar explicar. Você concorda com Chico Bento? Era impossível comparecer ao encontro pelo fato de o relógio da casa dele ter apenas 12 horas e o encontro ter sido marcado para as 18 horas? Justifique. Está marcando 12 horas, mais o nosso relógio, depois do meio-dia, o 1 você conta 13, o 2, 14, por isso que a gente fala 14 horas, 15 horas, 16 horas, até 24 horas, mas você vai usar o mesmo relógio. Tem relógio que até marca o 1 e o 13, o 2 e o 14, tá bom? Então, pensa aí, quem tiver um relógio de ponteira aí, dá uma olhadinha no relógio e pensa que tem uma resposta certa para isso aqui. Observe a expressão do rosto das personagens no primeiro e no último quadradinho. Elas são iguais? O que aconteceu? Justifique. Então, vocês vão perceber a expressão facial das personagens, tá? E aí vocês vão escrever aqui. Tava bravo, tava tranquilo, tava assustado, tava surpreso. Daí vocês vão descrever aí como estavam os personagens no primeiro e no último quadrinho, tá bom? Na outra página, aqui, ó, tem a questão 5. Então, nós vamos lá, ó. Como vimos, a língua usada por Chico Bento e Rosinha é diferente daquela utilizada por jornais, revistas, livros ou daquela que aprendemos na escola, a língua padrão. Sim, né? A língua que eles estão falando caipira. Então, eles descrevem, o Maurício de Souza descreve o Chico Bento numa fala caipira, numa fala informal, tá bom? Porque é o jeito que ele fala. E quando a gente vê jornal, revista, livro, a gente fala numa linguagem formal. Tenho que usar o português corretamente, sem abreviações, tá bom? Apesar disso, é possível compreender o que eles dizem? Vocês acham que é ou não? Transcreva o diálogo dessas personagens para a língua padrão. Então, os quadrinhos, ó, vocês vão pegar os quadrinhos lá do Chico Bento e vocês vão colocar aqui, arrumando as palavras que ele está falando em linguagem caipira, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Ele está escrevendo lá no primeiro, horas e horas, não é i, né? Eu uso para juntar 2 palavras, eu uso o artigo e. Então, vocês já vão arrumar aí. Ele colocou esperando o C. Esperando o C é o jeito de falar.
mas na hora que você for colocar na linguagem padrão, na linguagem normal, é esperando com E, você, tá bom? E daí por diante, ó, vocês vão arrumar todas as palavras que estão escrito no modelo Chico Bento de falar, tá bom? E daí, usem o travessão, tá? Quando vocês forem escrever, começar cada quadrinho, para indicar qual é o quadrinho que você começou, tá bom? O travessão é aquele risquinho que indica que alguém está falando, tá bom? Complete o diagrama, cruzadinha, mesma coisa, seguindo as dicas. Então, aqui tá fácil, né, pessoal? Eu não, ó, o meu já tá pronto aqui, mas você vai ver a imagem e escrever a palavra, tá bom? Belezinha? Então tá, tô esperando vocês, hein? Eu adoro quando vocês me mandam áudio, vídeo. E teve muita gente que não me mandou ainda a crônica, a redação. As pessoas se assustaram um pouco na crônica. Não é, gente, é uma historinha. Faça uma história do seu cotidiano e manda pra gente. O vídeo eu gostaria muito, tá? Eu tô arquivando aqui, pra gente avaliar a leitura de vocês, tá bom? Beijinho, tchau!